Olá, bem-vindos ao nosso sexto vídeo do curso de Introdução à Estatística para as Ciências da Linguagem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre média aritmética, a gente vai aprender a interpretar um histograma e também vai aprender sobre o desvio padrão. O material, como sempre, está descrito na descrição desse vídeo, está aí o link para vocês baixarem. Sempre que a gente vai apresentar os nossos dados em algum artigo, em algum congresso, para alguém, a gente nunca descreve exatamente tudo o que aconteceu ali. A gente não fala algo do tipo, vamos supor que seja um experimento de tempo de leitura. A gente não fala assim, o primeiro participante levou 320 milissegundos para ler a primeira palavra da sentença, 150 para ler a segunda palavra, e assim por diante. A gente tem lá a palavra que a gente quer saber o tempo de leitura e a gente geralmente fala algo do tipo, os participantes levaram, em média, tantos milissegundos para ler essa palavra nesse contexto, certo? Então a gente não sai descrevendo cada participante individualmente, mas a gente sai apresentando uma descrição para que, como se fosse um mapa, para que os nossos leitores ou interlocutores saibam mais ou menos o que aconteceu naquele experimento que a gente conduziu. Tá? Através de visualizações gráficas e medidas de estatística, como média, mediana, desvio padrão, que a gente vai tratar ao longo dos próximos vídeos, a gente consegue fazer essa descrição dos dados. Esse tipo de estatística cai naquilo que geralmente é chamado de estatística descritiva, que é uma maneira de descrever os nossos dados. Resumir os nossos dados, se vocês quiserem colocar assim. Acontece que como a gente vai descrever esses dados depende muito de como esses dados estão distribuídos. E é disso que a gente vai tratar agora e nos próximos vídeos. A média aritmética é a medida mais conhecida para representar uma amostra. Acho que todo mundo conhece e lembra como é que a gente cria uma média aritmética, Isso é conteúdo da escola que a gente vê. A gente aprende a fazer isso para calcular as nossas notas na escola, na universidade, e o que a gente faz é somar os valores de uma amostra e dividir pelo número daquela amostra. Eu faço isso aqui no R, tem um tutorial que vocês estão usando para acompanhar o vídeo. Eu criei um vetor X com esses valores e somei tudo isso de X e dividi pelo número de X, que é 1, 2, 3, 4, são 4 unidades. Então, esse comando aqui soma todos os valores, então vai ser 5, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14, isso aqui vai ser 14, dividido pelo comprimento de X. Qual que é o comprimento? 1, 2, 3, 4, tem 4 números aqui. Então, 14 dividido por 4, e aí essa aqui vai ser a nossa média aritmética. Bom, eu não preciso fazer isso toda vez que eu quiser uma média aritmética. Eu posso usar a função min, de média, colocar o meu vetor lá dentro e ele já me dá qual é a média aritmética. Tá? Geralmente, o símbolo da média aritmética para a amostra saiu errado aqui, mas é um x barra. Tá? É uma barrinha em cima do x. Para a gente extrair a média de uma variável presente num data frame, a gente usa a mesma função. Então, eu importei aqui o conjunto de dados do SPLEX, que a gente vem usando ao longo dos vídeos, e tirei a média das notas de imagiabilidade das palavras que compõem o nosso conjunto de dados. Como é que eu faço isso? Uso a mesma função, e aqui dentro eu informo a coluna imagiabilidade usando aquele comando que vocês já conhecem, nome do conjunto de dados, cifrão, nome da coluna que eu quero pegar, e aí ele me deu que, em média, as palavras do conjunto SPLEX têm uma imagiabilidade de 4,33, lembrando que as notas iam de 1 a 7, tá? As pessoas pensavam quão imaginável é essa palavra, e davam uma nota de 1 a 7, 1 sendo pouco imaginável e 7 consigo imaginar essa palavra. Mas aí a média nos dá uma medida, mas a gente fica com algumas dúvidas. Por exemplo, será que esses valores eles estão bem espalhados entre as notas possíveis, que iam de 1 a 7? Ou seja, será que muita gente deu nota próxima de 1, muita gente deu nota próxima de 7 e na média ficou 4,3? Ou será
que a maioria das notas ficou concentrada ali na nota 4, às vezes 4,5, 5, às vezes 3,5, 3,2. Como é que é a distribuição desses dados? Para ver a distribuição de dados, a gente pode fazer uma inspeção gráfica que chama histograma. O histograma serve como representação aproximada da distribuição da variável que estamos analisando, quando essa variável é quantitativa contínua. Essa variável é dividida em intervalos e o eixo Y mostra quantas ocorrências tem em cada intervalo. Vamos ver isso de forma prática. Aqui a gente tem um histograma das notas de imagiabilidade. No eixo X, a gente tem as notas de imagiabilidade, que vão de 1 a 7, e no eixo Y a gente tem o número de ocorrências de cada uma dessas notas no nosso conjunto de dados. Então, aqui a gente consegue ver isso aqui é uma ocorrência, ou seja, teve uma palavra que teve uma nota menor que 2, aqui perto de 1,5. Isso aqui deve ser um 1,6, 1,7 mais ou menos. A gente tem 5, tá vendo? Seguindo aqui a linha, 5 ocorrências de notas nesse intervalo aqui. Esse intervalo vai de 2, mais ou menos, até aproximadamente 2,2, 2,25, né? Tá quebrado, acho que cada intervalo esse que vai de 2 a 2,5, acho que tá quebrado em 3 intervalos menores, não sei. Então eu tenho 5 ocorrências de notas nesse intervalinho aqui. Se eu perguntar qual é o intervalo com mais ocorrência de nota, a gente vê aqui no pico do histograma, né? A gente vê que teve mais de 30 ocorrências de notas que estão em torno de 4,5, tá? Que é um 4,5, então perto de 4,5. Então foi o intervalo com as notas que acumulou o maior número de notas. E aqui essa linha tracejada é a média do nosso conjunto de dados, né, para as notas de imagiabilidade, aquele 4,33 que a gente calculou antes. Então, o que esse histograma mostra? Ele mostra como é que as notas estão distribuídas e dá para ver aqui, e isso vai ser mais interessante para o próximo vídeo, para a gente comparar, que é uma distribuição mais ou menos simétrica, ou seja, você tem um pico de notas muito próximo da média, e aí isso vai diminuindo o número de ocorrência, vai ficando cada vez menor conforme os valores vão ficando mais extremos para baixo e para cima, e vai ficando cada vez menor o número de ocorrências, mais ou menos do mesmo jeito para os dois lados, né? Tanto aqui à esquerda quanto aqui à direita. Só para a gente fixar o que um histograma faz, eu fiz o seguinte, eu usei a função sort para colocar as notas de imagiabilidade em ordem crescente, então pegou lá todas as notas e listou elas da menor para maior, e eu pedi para mostrar para a gente as 7 primeiras notas, né? Nota 1 a 7. Então aqui eu vejo que tem uma nota só menor que 2, que é justamente o que a gente tinha visto aqui. E aí aqui a gente tinha 5 notas, né? Que é de 2 a 2,2, 2,25 mais ou menos. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 notas nesse valor, depois já está acima, né, já vai para 2,363. Então é justamente o que esse histograma está mostrando aqui. Quando a gente compara histogramas, quando a gente olha para o histograma, por que ele é útil? Por que não falar apenas a média? Porque ele mostra como essas notas estão distribuídas, e isso pode ser muito importante. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 histogramas, esses aqui são dados que eu simulei, tá bom? Não são dados reais, mas eu simulei esses dados com a mesma média, então a média também é de 4,33. Mas veja que a dispersão dos dados é muito menor. Aqui está tudo bem em torno da média, e aqui esses dados estão muito espalhados. Quando a gente faz análise estatística, a gente vai ver isso mais para frente, a gente geralmente está comparando 2 grupos, 3 grupos, e é importante conhecer não só a média desses grupos, mas também quão espalhados esses dados estão. Então, por isso que o histograma é muito importante para uma inspeção visual dos dados. E não só o histograma, mas também aquilo que a gente chama de medida de dispersão. A média, ela é uma medida de posição, porque a média vai te dizer mais ou menos, vai te dar uma posição no eixo X de onde é que está a média, o valor médio daqueles dados. A medida de dispersão vai te dizer como aqueles dados estão dispersos.
duas medidas muito comuns são amplitude e desvio padrão, né? São maneiras de descrever aquela dispersão que a gente viu num histograma. A amplitude é definida como a diferença entre o máximo e o mínimo de um conjunto de dados. Então, se você tem um conjunto de dados que o valor mínimo é 1 e o valor máximo, o valor mínimo observado é 1 e o valor máximo observado é 7, você vai fazer 7 menos 1 e a amplitude vai ser 6. Tá? Aqui a gente tem range, que é uma função que dá o valor mínimo e máximo observado para a imaginabilidade, no caso foi 1.715 e 6.788, e a gente tem essa função diff, que dá a diferença entre dois valores, né? Então a diferença entre esses dois valores aqui de range, né, da amplitude, é 5.07. Então essa aqui é a amplitude das notas de imaginabilidade. Quanto maior a amplitude, mais espalhadas estão as observações, né? Quanto mais distantes o valor mínimo do valor máximo observado, mais distantes vão estar as observações. Isso é uma consequência matemática de como essa medida é calculada. E aí a gente tem a medida que talvez seja a mais usada para falar de dispersão, que é o desvio padrão. A gente vai aprender aqui como calcula, não tanto para que vocês saibam, decora aí como isso é feito, mas para que vocês tenham a clareza de que ele é calculado a partir da média. Então, desvio padrão e média estão ligados de certa maneira e só faz sentido você reportar um desvio padrão quando fizer sentido reportar também a média. Eu vou falar sobre isso mais no próximo vídeo. Eu vou passar aqui para o RStudio para fazer um passo a passo, para ficar mais fácil como é que a gente calcula o desvio padrão. A primeira coisa que a gente faz é calcular a diferença entre a média e cada observação da amostra. Então vamos supor que eu tenha lá uma amostra que a média é igual a 3, tá? E aí essa média igual a 3, ela ocorre dentro de um número qualquer de observações. Vamos supor que eu tenha lá 300 observações, a média é igual a 3, e aí uma observação que eu tenho é 5. Se eu fizer 3 menos 5, né, que é o que eu estou fazendo aqui, a média menos o valor da observação, isso vai me resultar em menos 2. Se eu tenho uma observação que é 1, uma média menos a observação, que é 1, 3 menos 1, vai me dar 2. Vamos ver como é que isso fica na prática para o nosso conjunto de dados. Então eu vou criar aqui um vetor chamado diferença, que é esse primeiro passo para o cálculo do desvio padrão, que é pegar a média e subtrair da média cada uma das observações do conjunto de dados, para a nota de imaginabilidade. Aí eu criei um vetor chamado diferença, né? Deixa eu pegar esse vetor aqui, para vocês verem. Ó, tem números negativos e números positivos. Por quê? Porque se eu estou subtraindo a média de um número que é maior que a média, vai ficar negativo. Se eu estou subtraindo da média um valor que é menor que a média, eu vou ter um número positivo. Então, o que isso aqui fez foi criar esse vetor aqui. E aí, se eu somar tudo isso aqui, né, vamos supor que pegando essas diferenças eu tenho uma visão geral de como é que os dados estão dispersos. Só que se eu somar isso aqui, vai dar 0. Né? Aqui tá vendo esse E menos 14? Isso aqui significa que esse valor é 0.0000, enfim, vários zeros aí, 2, 66, 4, 5, 3. Então isso aqui é basicamente zero, tá? Não é exatamente igual, mas é zero. Para termos práticos, isso aqui é interpretado como zero. Então, se eu somar as diferenças todas, vai dar zero. Matematicamente faz sentido, né? Se os dados, se eu estou tirando a média menos a observação de todos os números, isso aqui vai tender a zero. Como é que eu faço, então, para ter uma visão dessa dispersão de dados? Eu tenho que me livrar dos sinais negativos para poder fazer essa soma. Como é que eu posso fazer isso? Eu elevo a diferença ao quadrado.
Mas se eu elevo um número negativo ao quadrado, eu me livro do sinal negativo. Então eu faço a soma dessa diferença ao quadrado e isso aqui chama soma dos quadrados. Tá? Então esse é o segundo passo para fazer nosso desvio padrão. E aí eu divido a soma dos quadrados pelo número de observações do conjunto de dados, aqui é 300, menos 1. É o que eu estou fazendo aqui, soma dos quadrados dividido pelo comprimento de SPLEX, imagiabilidade, menos 1. Tá? E aí eu tenho o resultado dessa divisão. Esse valor, inclusive, é o que a gente chama de variância. Tá? Esse resultado o que a gente calculou aqui como divisão, a gente costuma chamar de variância. E aí o desvio padrão vai ser, então, a raiz quadrada desse valor. E aí a gente tem o nosso desvio padrão, que foi de 1,107. De novo, não espero que vocês decorem isso. Para quem for estudar mais estatística, essa fórmula acaba ficando meio que automática, porque a gente usa com um pouco mais de frequência, mas eu coloco ela aqui para mostrar uma relação bem estreita que existe entre o cálculo do desvio padrão e a média. A gente começou o cálculo do desvio padrão falando da média e também do número de observações. Só isso que vocês precisam lembrar. Quanto mais próximo de zero, menos dispersos estão os dados. Então aqui a gente tem um valor de desvio padrão de 1,1, certo? Que é o que a gente tem aqui, nesse conjunto de dados. Esses dados eu simulei com um desvio padrão de 0,25. Tá vendo? Eles estão bem menos espalhados. Se eu simulasse com um desvio padrão de 0,1, eles estariam menos espalhados ainda. Aqui é 1,1. Se eu tivesse simulado com um desvio padrão de 2, eles estariam bem mais espalhados, né, bem mais dispersos do que esses dados aqui. Então, o que vocês precisam saber do desvio padrão, que precisa ficar aí, é que o cálculo depende da média e do número de observações, todos os passos aqui, um passo a passo, tudo bem não saber, e que quanto mais próximo de zero, menos dispersos estão os dados. Ou, dito de outra maneira, quanto mais longe de zero, mais dispersos estão os dados. Para calcular o desvio padrão, vocês acabaram de ver como faz, mas para buscar o desvio padrão sem precisar fazer aquele cálculo grande na mão, a gente pode aplicar a função SD, né, de Standard Deviation em inglês, que nos retorna aqui o valor de desvio padrão, exatamente o que a gente tinha calculado antes. Tá? O que vocês têm que ter em mente é que o desvio padrão vai ser uma boa medida de dispersão só se os seus dados forem simétricos. Tá? O que é dado simétrico? Esses dados que a gente acabou de ver, que você tem uma média, e aí os valores mais comuns estão próximos a essa média, e aí, tanto para a esquerda quanto para a direita, os valores vão variando mais ou menos da mesma maneira. Aqui a gente tem distribuições que não são simétricas, né? A média está aqui, e veja como o valor mais próximo, o valor mais comum, ele está distante aí desse valor da média. Mas esse é um papo que eu vou retomar no próximo vídeo.